O cara é consultor global SAP, pai e palestrante. Nas horas vagas parece que ele também trabalha como modelo. O bate-papo de hoje é com o incrível Jonathan Redua. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Na Contramão Podcast, o programa onde a gente sempre pergunta aquilo que você quis ou quer perguntar. Na minha frente hoje, Jonathan Redua. E aí? E aí, Edu? Cara, prazer estar aqui, mano. Sensacional fazer parte disso daqui. Tô muito orgulhoso, né, por ser convidado, estar aqui participando. Espero e tenho certeza que a gente vai trocar muita informação, vai ser um papo de muito valor e estamos aí. Pergunte o que quiser, eu vou falar tudo hoje aqui. Tudo que eu quiser perguntar, você tá pronto pra responder. É nóis, vamos aí, cara. Eu gostei da introdução, né? Típico de palestrante, né? Você já falou no nível Pablo Marçal, Tony Robbins e tal. Hã? Não, ainda não, Não? né? Pelo amor de Deus. Mas isso é bom. Obrigado por estar aqui. O legal de essa conversa aqui, gravada agora, com luz, câmera, ação, é que no fundo a gente sempre já teve vários bate-papos, né, de mesa sem câmeras e bate-papos que foram de níveis profundos, né, cara? Você sempre foi um cara que me levou à reflexão. Você acha que isso é seu, é natural, ou os livros te ajudaram? Vem da onde essa sua... Eu acho assim, Edu, eu acredito que quando você anda com uma pessoa que ela tá, vamos ali, vibrando na mesma frequência, você consegue aprofundar mais o assunto. E você é um cara que está numa frequência muito alta. Então, ao mesmo tempo que você se sente dessa forma conversando comigo, eu também me sinto dessa forma conversando com você. Inclusive, você é uma das poucas pessoas que eu conheço que tem essa habilidade de deixar a pessoa à vontade, independente da opinião que ela tem, independente se ela é da esquerda ou da direita, ou se ela gosta do norte ou do sul, enfim, você consegue contrapor, mas respeitando e deixando a pessoa à vontade. Então, isso facilita muito bem o diálogo, então é por isso que devolvendo aí, né, o elogio, também me sinto muito à vontade aí nas nossas rodas aí de conversas. Caramba, hein, mano, o menino colocou a gente lá em cima. Obrigado. Você, assim, a gente quando entende um pouco da sua história, você é um consultor global SAP, né? E basicamente isso quer dizer o quê? O que um consultor global... Porque quando fala global, eu falo, mano, esse cara trabalha no mundo inteiro SAP. O que é isso exatamente? Exatamente. Bom, SAP é a área de tecnologia da informação. Então, por exemplo, vou simplificar aqui. A empresa ela precisa de ferramentas para gerir os seus negócios e processos. O SAP é uma dessas ferramentas. Só que é a ferramenta mais utilizada hoje no mundo para a gestão de negócios empresariais. A SAP, que é a empresa, né, que gestiona esse mercado de ERPs, ERPs vem da sigla Enterprise Resource Planning. É um sistema, né, um software que contempla aí todos os módulos e processos de uma empresa. Então, se você olhar uma empresa hoje, ela precisa controlar lá, por exemplo, o processo de compras, o processo de vendas, o estoque, o recebimento de mercadorias. Então, cada área dessa empresa, cada processo, existe uma interface integrada dentro de um software que se chama aí o SAP. O meu trabalho, ele basicamente consiste em implementar e dar consultoria para as empresas que utilizam ou que compram, né, e vão implementar ali o SAP. Por que é global? Porque hoje, desculpa, você pegar, por exemplo, o Windows, né? O Windows, ele é uma coisa global. Se você pegar, por exemplo, o Excel, ele é usado aqui, ele é usado no Brasil, ele é usado no Japão. E a área de tecnologia ela é muito globalizada. Então o cara está lá no Brasil, ele se desenvolve, ele aprende uma tecnologia e não só SAP, qualquer tecnologia, desenvolvimento, linguagem de programação, ele se habilita a atuar em qualquer país, em qualquer idioma. Por quê? Porque é uma linguagem universal. Uau. Então o código de um software ele é o mesmo em qualquer lugar, independente se ele está na Colômbia ou aqui na Inglaterra, por exemplo. Então, quando eu me certifiquei, quando eu busquei esse conhecimento nessa área, porque você precisa se certificar, assim como um engenheiro ele precisa tirar ali o seu CREA, ou um advogado precisa ir lá e fazer a OAB,
um cara que quer atuar nesse mercado como consultor SAP, ele precisa ter uma licença. Tá. Essa licença é a certificação SAP. Então, quando você faz essa prova, ela é uma prova global. E, inclusive, ela tem vários idiomas. Então, eu já fiz 4, né? Porque você precisa ir se atualizando, porque como o produto ele vai mudando, ele vai gerando novas versões conforme a demanda de mercado e a própria evolução da tecnologia. Então, você precisa ir acompanhando essa evolução. Então, inclusive, eu fiz uma no ano passado, finalzinho do ano passado, que foi a minha última certificação, que é a última versão do software. Então, como ele é algo global, eu consigo atuar em todos os países. Então, hoje, eu tenho a minha empresa e eu tenho clientes em todo o mundo. Então, o meu principal cliente hoje é no Catar. Também tenho cliente nos Estados Unidos, aqui no Reino Unido, obviamente, Europa, né? E algumas coisas no Brasil também. Então, é por isso que eu sou consultor global. Eu já tive aí em mais de 20 países. Claro que, né, com a minha mudança aqui para o Reino Unido, estando aqui em Londres, que é um hub aqui, né? Você tem toda a Europa aqui e tudo mais. A conexão com os Estados Unidos ela é muito mais próxima também, porque as empresas que estão aqui na Europa, elas têm filiais nos Estados Unidos e vice-versa, né, na América do Norte. Não é algo que acontece com tanta frequência no Brasil ainda. É uma coisa que está em evolução ainda lá no mercado no Brasil. Então, aqui é tudo muito globalizado. Tem uma empresa aqui no Reino Unido, ela tem filial na Espanha, ela tem uma matéria-prima que vem da Polônia, por exemplo. Então, quando você tem o ERP implementado nessa empresa, você precisa ali entender e atuar em diferentes países. É por isso que é global. Que top, hein, cara? O louco é que você falou de negócios globais, e aí me vem várias perguntas, né, para discorrer sobre isso, mas eu lembrei de um ponto e eu queria pedir até licença para você. Porque se a gente tá falando de negócios globais, você que tá aí assistindo agora aí no YouTube ou no Instagram, seja lá onde for, eu preciso te dar essa notícia em primeira mão, velho. Tô me sentindo até o João Kleber agora, porque é a primeira vez que nós vamos anunciar o nosso primeiro patrocinador do Na Contramão Podcast, velho. Olha isso aí. Imagina, se tivesse uma torcida agora, a galera ia até vibrar, cara. É com muito prazer, porque você falou de negócios globais, é com muito prazer, com muita alegria que eu anuncio aqui, em primeira mão, o nosso primeiro patrocinador oficial. Assim como a FIFA tem lá na Copa do Mundo os patrocinadores oficiais, eu anuncio para vocês que o patrocinador oficial do Na Contramão Podcast é a Ômega Yamaha, mano. Meu Deus do céu, façam barulho, porque o negócio tá fogo. Sim, Ômega Yamaha, você que é brasileiro, faz parte da comunidade brasileira, tá aqui na Inglaterra, tá aqui no Reino Unido, precisa de uma moto, cara, por favor, procure a Ômega Yamaha, porque ela não só tem moto para você trabalhar, tipo scooter. Os caras têm todo tipo de moto, moto grande, moto média, moto pequena. E o melhor, os caras têm um sistema de financiamento que facilita a sua vida. Você pode seguir aí no Instagram, Ômega Yamaha, entrar em contato com os caras pelo direct, ou você pode ir no site dos caras também, www.omegayamaha.com. Só que além disso, além dos caras venderem moto, além dos caras facilitarem a sua vida, os caras têm também um workshop aqui com mecânicos especializados. Os caras são certificados pela Yamaha. Ele falou de certificação SAP. Eu reforço que eles são certificados pela Yamaha. Eles recebem treinamento e capacitação para mexer na sua moto. Não é aquela galera que vai fazer uns paranauê, não. O pessoal entende do negócio. Ômega Yamaha, siga, entre em contato, adquira sua moto por lá e receba o melhor suporte em motos da Inglaterra. Esse final ficou legal, pode ser até um slogan. E você que é empresário e tá vendo aqui o Na Contramão Podcast, tem interesse em ter o seu produto aqui sendo, sabe, ser um patrocinador, ser um parceiro do nosso programa, por favor, entre em contato conosco que a gente vai te responder com muito prazer e muita alegria. Voltamos, esse foi o momento merchan. Cara, sabe o que é louco? Você nasceu aonde? No Brasil, você nasceu aonde? Curitiba. Curitiba. Família rica, né? Pra ter essas certificações, tá? Aquela galera top, né? Aquela galera... Não? Não, cara, não. Na verdade, minha origem é bem humilde. O meu pai, interior do Paraná, se mudou pra Curitiba. Família dele desestruturada. Os pais, meus avós, né? Se separaram quando ele tinha 4 anos. Então, ele morou com os avós e tudo mais. A minha mãe
é mais espetacular ainda a história, porque minha mãe é sergipana e ela conta que ela foi parar no Paraná vindo naqueles caminhões que transportavam pessoas, o Uau. famoso pau de arara. Eu Caramba. acho que é isso, né? Não sei. Não sei. Enfim, ela veio e eles se conheceram, enfim. E a minha origem foi, assim, com, claro, uma família normal, classe média baixa. Eu sempre estudei em escola pública. É, tive, sim, uma educação muito boa dos meus pais. Me ensinaram muitas coisas, muitos valores que carrego até hoje. Sou muito grato pela educação que eu tive. Mas não tive nenhum privilégio. Não estudei em escola particular, não tive cursinho de inglês pago, nada disso. Tá, foi uma provocação, mas eu digo o que eu penso é assim, cara. Nasceu lá em Curitiba, família média, baixa, teve lá suas limitações, também teve o seu suporte em educação. Eu imagino que é para sua família ver você hoje na Inglaterra, casado, certificado aí pelo SAP, com todas essas especializações, com todo esse link em outros países. Deve ser um motivo, tipo, de muito... Eles devem olhar pra você com muito orgulho, não sei, como é que é isso? Com certeza, Edu, e na verdade, esse espírito aventureiro, porque, né, pra sair do Brasil e tudo, e eu morei no interior, morei no sítio antes de morar em São Paulo, então me mudei muito, né? Eu acredito que mudança, ela gera crescimento, porque eu me lembro quando eu cheguei em Curitiba, porque eu nasci em Curitiba, só para vocês entenderem, mas eu me mudei pro interior quando eu tinha 12, 13 anos. Tá. Fui morar num sítio, numa propriedade Roça rural. mesmo. Roça, Uau. E depois eu fiquei 10 anos lá. Fiz minha faculdade lá, inclusive a faculdade eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, então eu fui via Enem, fiz a prova do Enem. Olha aí. E pela prova do Enem, a faculdade particular aceitou e me deu uma bolsa integral. Também fiz uma prova lá na faculdade, né? Eu lembro que a prova o vestibular, entre aspas, da faculdade particular, eu gabaritei. Porque eu era muito aplicado mesmo. Que Sabia o que eu top, queria. mano. Eu tinha certeza que era isso que eu queria. Era a chance e a oportunidade que eu tinha. Você era um nerd, assim? Você era aquele nerd? Não aquele cara que sentava na frente, ficava puxando o saco do professor. Mas eu era um cara ali que eu percebi que as pessoas se aproximavam de mim até com certo interesse, porque eu sempre tinha as respostas prontas. Eu não era aquele cara que fazia o trabalho bonitinho e tal, ou o dever, aquela coisa, não. Mas eu, na hora de apresentar o trabalho, eu ia lá na frente e falava, e era isso, entendeu? E todo mundo gostava. Inclusive, Edu, eu era muito questionador. Tive muito problema na escola com alguns professores, por exemplo, professora de sociologia. Na minha época, inclusive, Eita. no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, nem é mais assim agora, nem sei como que é, mas enfim, não fala mais ensino médio, mas na minha época era ensino médio. Tinha uma matéria que era sociologia. E naquela época, a gente tá falando em anos 2000, início dos anos 2000, eu já questionava os ideais marxistas que eram ali, né, a professora, ela realmente ela se derretia na aula, e era toda aquela coisa lúdica, né, sobre Karl Marx e tudo mais, e eu sempre questionava e sempre rolava aquela treta. Então era esse cara, né, o chato, o questionador, mas o cara que ia lá e entregava também o resultado, que não estudava, não fazia a tarefa ali e tal, mas ia muito bem nas provas. E peraí, mas você acha que você questionava por quê? Você tinha algum outro conhecimento de outro polo ou você já percebia que aquilo falava, isso não encaixa muito bem? Eu realmente lia muito desde cedo já, buscava muita informação e eu tive algumas pessoas que me influenciaram. O meu próprio pai, né, foi um grande influenciador nesse sentido, de cobrar muito estudo, de cobrar muito ir atrás, de enxergar o mundo lá fora e não ficar ali dentro daquele sistema da escola mesmo, né, que eu acho que é super... Acho não, tenho certeza que é algo super falho, até hoje é. Então eu sempre meio que pensei fora da caixa desde muito cedo. E eu me lembro, inclusive, no primário, de rolar alguma discussão na sala e eu falar, olha, isso na verdade é assim, assim, assim. A professora fala assim, como que você sabe isso? Nossa. O que você faz? Você assiste jornal? Né? Tipo, como Muito que a criança louco. fala isso e tal? Que louco. E também, acho que um pouco da minha personalidade, eu lembro de estar em almoços de família, né? E antigamente a gente se reunia no domingo, né? Eu lembro daquelas garrafas de vidro de Fanta e Coca-Cola na mesa, e todo mundo sentado, e os primos e tudo mais.
e eu soltava algum comentário quando os adultos estavam falando, eu falava, mas isso é isso e isso e tal. E o meu pai virava e falava, Jonathan, cala a boca, não fala nada, isso é conversa de adulto. Então sempre rolou isso, sabe? Eu sempre fui esse chatão assim mesmo, de questionar e tal. E isso acabou me favorecendo. Óbvio que faz parte da sua personalidade, mas é algo que você vai construindo também. Quando você tem facilidade em algo, você, óbvio, tem que investir naquilo. E foi algo que fez eu me destacar. Coisas, por exemplo, fui campeão de xadrez na escola. Tô lembrando agora aqui, conversando com você. Que louco, velho. Sério? Eu não sabia disso, meu. Fui campeão de xadrez na escola, no 3º ano, inclusive. E era assim, rolou o campeonato de xadrez e tinha o cara, o Lucas, ele assistia, hoje ele é desembargador, ele é, né, jurista lá no interior e tal, tá super bem. Um abraço pra você, se você estiver assistindo, você vai lembrar disso. Da hora. E o Lucas jogava xadrez muito bem e tal. E o que aconteceu? Rolou a semifinal, rolou a classificação e eu fui pra semifinal. Eram os 4 melhores ali. E a semifinal, eu lembro que foi tipo 1h30 de partida. Nossa. Com outro cara, muito bom também. E eu, cara, suei muito, ganhei dele. Caramba. E aí o Lucas tava na final, o melhor de todos. Eu sabia que ele era o melhor. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu não vou ganhar, eu não consigo ganhar desse cara. Eu já sei que eu não consigo ganhar desse cara. O que eu vou fazer? Eu vou blefar. E tem uma jogada no xadrez que é o checkmate pastor, que é a jogada mais idiota que tem. Checkmate pastor. Que assim, 5 segundos você executa ela, né? Você abre o peão 2 casas, não sei se você joga. Eu jogo. Aí você joga o bispo na diagonal, a rainha você deixa armada. E aí se ele move o peão correto, que é o que você tem que mover, ou da frente do rei, pronto, acabou, tá feito. E ele não percebeu a jogada mais idiota do xadrez. E eu executei e ganhei o campeonato de xadrez com o checkmate pastor. Então, ele ficou doido, né? Até, não sei se ele lembra, mas enfim. Mas teve aquela gritaria, tipo aquele bagulho? Não, ele não se conformava, né? Ele não se conformava. Não, tá errado. Então eu falei, cara, checkmate. Eu não acreditava, inclusive. Então, eu sou muito isso, né? E, inclusive, a minha mãe, se você conversar com ela, vai falar, não, o Jonathan, ele me enfrentava, ele questionava tudo. Quando ele queria uma coisa, nossa, ele pedia de tudo quanto é jeito, ele queria porque queria e tal. Então, esse meu espírito questionador, vamos colocar dessa forma, me trouxe muitos resultados. E eu acredito, inclusive, que quem faz, as pessoas mais sábias são as pessoas que fazem perguntas. E não aquelas que ficam só recebendo e buscando. Você precisa ser questionador. Porque quando você questiona, aí você encontra a resposta. Você pergunta, você tem uma resposta. E você vai, pergunta e você tem outra resposta. E aí você vai acumulando conhecimento. Que top! Eu já citei isso aqui. Eu lembrei de dois escritores. Um é Francis Bacon, que ele fala que o homem, a inteligência de um homem é mensurado não pelas respostas que ele dá, mas pelas perguntas que ele faz. E o outro é o raciocínio do próprio Sócrates, né? Que ele sempre levava para essa questão de você ir perguntando e através das perguntas você vai encontrando tesouros. Então, dentro das perguntas existem grandes tesouros. E é muito legal ver isso em você, porque eu faria mais um link que isso também é como se fosse o embrião da filosofia, né? O ato de questionar é o que faz você não pensar como a média, você refletir, você questionar, né? Você questiona, você não vai, você não cai no efeito manada, né? Que hoje em dia é tão falado. Você lê muito? Como é que é? Você gosta de ler? Gosto, mas deveria ler mais. Porque o que está acontecendo hoje comigo? Esse ano todo, né, os últimos 2 anos, foram anos, claro, a gente teve a pandemia, né, o mundo todo aí, desemprego e tal, mas foram os anos, porque que acontece? Só para resumir isso, a pandemia, ela veio e arrebentou com tudo, a economia caiu e tudo mais. Só que em contrapartida, para quem trabalha com tecnologia, a pandemia veio e meio que forçou as empresas e as pessoas a se revolucionarem digitalmente. Então o cara ou a empresa que não estava posicionado digitalmente ou que não tinha um processo bem definido, uma visão de negócio mais clara, com resultado em tempo real, ele foi obrigado a fazer isso ou ele morria. Então, esse movimento foi um boom de demanda. Então, foi um período e ainda estou nesse período, que eu trabalhei muito. Então, eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Inclusive, não consegui investir tanto no meu projeto online por isso. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho 3 empregos.
né? Três clientes. É o Julius, né? Todo mundo odeia o Julius, né? Tem 2. Você tá mais que o Julius. Então, gostaria de ler mais. E aí, aquela coisa, Edu, não tem desculpa. Cara, não tem desculpa. Inclusive, hoje eu acordei 4h30 da manhã pra ler. Porque se não for esse horário, eu não consigo. Até porque durante o dia aí tem família, o Nico e tudo mais, as demandas do dia a dia. Então, se você quer ler e absorver 100% e ter aquele momento seu com o livro, né, de intensidade e também devocional, né, de elevar a sua espiritualidade, de falar com Deus e tal, acorda cedo. Você acordou 4h30 ou 4h39? Não, 4h59. 4h30. 4h30. Mas você também já acordava 4h59. Também você acompanha essa galera aí do. Acompanha, né? Acompanha. Um abraço aí pro Paulo Marçal e toda a galera aí, né? Fica o convite já, Paulo, pra você vir participar aqui. Já tá? pensou? Seria legal. Depois esse vídeo chega no Pablo, velho. Imagina o Pablo Marçal aqui na Inglaterra sentando na contramão podcast pra falar do 459 e pra falar das camadas da identidade. Você também você consome esse material? Muito. Na verdade, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional é algo que eu tenho estudado muito. Porque o que acontece? O que eu percebi, Edu? Eu sou um cara que eu me posiciono online de maneira que, cara, eu trabalho com SAP, eu sou um consultor global e eu quero te ajudar a ingressar nessa área. Quantos e quantos jovens estão sem uma direção hoje? Estão vivendo no piloto automático, como você mencionou aí. Por quê? Várias coisas. Vamos citar algumas coisas aqui. Sistema educacional. Formata o cara para ser um robô. Sim. Para ser alguém que vai viver no piloto automático, que vai ter o seu emprego, o seu salário e não vai pensar fora da caixa. Inclusive o Flávio Augusto, que é um cara que eu consumo muito também, fala muito disso. E aí, falando das camadas da identidade, a gente vive e a gente é criado de uma forma que a gente tem alguns bloqueios, né? E eu passei por alguns desses bloqueios. É claro que eu entendo que todos estamos em um processo de transformação. Você está no seu processo, eu estou no meu processo, o João está no processo de transformação dele. Mas algumas pessoas não conseguem romper essas camadas iniciais e é por isso que elas não conseguem evoluir. Evoluir em que sentido? Eu não estou falando só de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência, mas é você ser realizado, é transbordar em todas as áreas da sua vida. E eu tenho experimentado sim um pouco disso, né? Buscando ali estudar um pouco mais sobre essa área de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, você encontra muitas respostas. O livro que foi chave para mim, até não citei esse livro para você, estou lembrando agora aqui falando, foi o livro do escritor chamado Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro, cara, mexeu demais comigo. Eu li esse livro fazem 2 anos e meio. Pedrada. Demais. Por que acontece? Você percebe, por mais que você não queira, e eu sou um cara que venho ali de uma base cristã, né? Cresci dentro da igreja e tudo mais. Cristã católico, cristão evangélico. Cristão evangélico. Tá. E você percebe que mesmo estando dentro desse contexto, você tem sim muitos bloqueios. E isso faz com que você não evolua, não prospere, não avance. Então, falando disso, né, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é o projeto de Deus para nossa vida. Como Deus, ele me vê. Como Deus vê você, né, que está aqui ouvindo. E para todas essas respostas, a gente falou de vários livros aqui, cara, você tem que buscar a palavra, né? Você tem que buscar ler a Bíblia, porque lá vai ter muitas respostas para a sua vida. E falando dessa questão de identidade, porque eu entendo hoje que, eu não sei se você concorda, mas a pessoa que não prospera, e eu tô falando de todas as áreas, não só financeira, ela tem um problema de identidade. Porque se ela desbloqueia a identidade dela, ela vai avançar automaticamente, ela vai colher os resultados. Faz muito sentido, cara. Eu gosto também de partir desse raciocínio pensando na definição de prosperidade. A melhor definição que eu encontrei até hoje é que prosperidade é progresso contínuo. E para você ter
Porque a gente fala em prosperidade, o cara já pensa imediatamente em grana, né? Não tem como. Até quando você fala dentro de correntes evangélicas, teologia da prosperidade está falando de grana. Mas a etimologia dela é esse progresso contínuo. Eu concordo com você. Eu acredito muito que se você tem uma mentalidade, se você encontrou a sua identidade, e aí me vem até uma pergunta para você, como você acredita que o Jonathan encontrou a sua identidade? E essa identidade que ele encontrou já era a identidade prevista por Deus? Deus prevê que você encontre a sua identidade? Não prevê. Deus deseja que o Jonathan tenha esse encontro com a sua própria identidade? Ou chama identidade de propósito? Cara, com certeza. E o processo que eu passei, eu lembro que eu tive realmente um momento chave que foi como se os meus olhos estavam antes realmente tapados com alguma coisa e eu podia enxergar um nível acima. Mas o que acontece? A gente tem alguns problemas e eu passei por esses problemas. Eu acho que 80% das pessoas têm o problema da autoimagem. Porque primeiro é assim, como Deus ele nos vê. E lá em Gênesis 1:26, tá? Deus fala claramente que façamos, ele fala, né? Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele vai dominar e ter poder sobre as aves do céu, os animais que estão na terra, tudo que está no céu, tudo que está na terra. Então, isso é como Deus nos vê. Isso é o que Deus fala do homem, do Jonathan, do Eduardo. Nossa, nunca te chamei de Eduardo. Verdade, cara. Me senti até... Então, isso é como Deus nos vê. O problema é que muitas vezes você... Ok, eu concordo que Deus me fez para governar sobre tudo que está no céu e na terra, e eu também concordo que eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas tem um problema muito grave e eu passei por isso. A questão da autoimagem, que não é como Deus me vê. Não é o projeto de Deus, mas é como eu me vejo. Interessante. Auto com U, né? Autoimagem, como eu me vejo. E aí essa parada é uma coisa bem complicada. Por quê? O que acontece? Como a autoimagem é construída? A autoimagem, cara, a gente vai falar aqui de SAP, onde que a gente tá indo, hein? Você tá maluco, vambora, velho. A autoimagem, ela é construída pelas experiências que você vive, das pessoas próximas a você e o que elas falam de quem você é. Quem são as pessoas mais próximas na sua formação? Os seus pais, professores, educadores, avós. Então, o que essas pessoas falaram de você, sobre a seu respeito, isso materializou na sua autoimagem quem você é hoje. Você pode falar, não, hoje eu sou adulto e tal. Cara, tá lá. E muitos dos bloqueios emocionais hoje, que não fazem as pessoas avançarem, estão aí. Nessa, vamos falar, segunda camada aí, né? Autoimagem. Então, eu me lembro, inclusive, de algumas situações que eu passei. E, assim, às vezes meu pai e minha mãe vão até assistir. Eu nunca, jamais vou falar, os meus pais são culpados. Os meus pais também, né? É um ciclo vicioso. Eles também tiveram uma criação, eles também, muito mais provavelmente problemática que a nossa, porque a geração deles eu acho que sofreu muito mais com falta de informação, com ignorância mesmo, né? Então eles, automaticamente, eles copiaram aquilo que eles receberam e transferiram para os filhos. Então eu me lembro muito de ser comparado, né? Porque o fulano, quando eu tava nessa época do sítio, inclusive, porque o fulano monta no cavalo, colhe lá 2 fileiras de feijão em 30 minutos e você aí não faz nada. E você escutava também, não vão dar em nada, são uns preguiçosos, aquela coisa, né? Isso, por mais bobo que seja, para uma pessoa que está em formação, vai sim ficar lá formado, né, fossilizado na autoimagem, como essa pessoa se vê. Então, a gente tem muitos adultos hoje que tem problema, por exemplo, de falar em público. Boa. De estar aqui no podcast conversando, de, cara, ligar aqui, ó, o Instagram e fazer um story, de se expor. Porque as pessoas, elas não é questão de ter medo de falar em público, é o medo de falhar, né? E tudo isso está ligado a como essa pessoa foi formada e educada. Por que acontece? Se você perguntar lá para um mendigo,
sobre a sua vida, ou se ele só falar, sonhei com você e amanhã você vai sofrer um acidente, Edu. Você vai te falar, cara, sai, se nem te conheço. Agora, se sua mãe e seu pai falam isso, então automaticamente o cérebro ele tá condicionado a aceitar tudo que as pessoas próximas, as pessoas que nós amamos, falam. Automaticamente. Não sei se você concorda com isso ou não, mas é assim que eu vejo. Mano, é muita informação num raciocínio único que dá pra abrir vários raciocínios em cima dele, porque é muito profundo. Porque você tem o debate do subconsciente aí, né? Da ideia do consciente, o subconsciente, como isso vai impregnando. Eu lembrei de uma expressão de Einstein também que me fez pensar nesse exemplo que você fala o filho do vizinho A ou B. E Einstein diz que se você coloca um peixe coloque um peixe para subir uma árvore, ele sempre vai se sentir um idiota, porque ele está fora de uma zona que ele deveria estar para realizar o que ele foi chamado para realizar ou com as características que ele tem para realizar. E você falando sobre o poder que há, e aí a gente entra até no poder da fala, né? O poder das palavras, porque toda essa imagem no seu inconsciente, nessa identidade, é construído por palavras. Me faz pensar, você hoje sendo pai, e eu vejo os vídeos do Nico, e eu fico impressionado. O Nico tá há quanto tempo? 2 anos. Acabou de fazer 2 anos. Quantas bandeiras ele já decorou? Cara, ele já sabe mais de 60 bandeiras, alfabeto, conta até 20 em inglês e em português. Realmente é assustador. Eu fico impressionado, por mais que eu esteja lá todos os dias com ele e tudo mais, às vezes eu olho pra ele e falo, não, Cara, Cazaquistão, ele fala, tipo... Como pode, Nem eu véio? sei. Nem eu sei. Que cor que é do Cazaquistão? Mas o lance o poder da paternidade aí nesse sentido que é... você vai fazer eu chorar, Edu. Não, mas é esse poder dessa relação, dessa transferência e o nível de gratidão que ele pode vir a ter a partir da expansão da consciência dele, olhando para o subconsciente dele e falando, caramba, os meus pais impregnaram afirmações dentro de mim que me faz ser quem eu sou hoje. Você consegue ter essa... Claro, e cara, incrível isso, eu arrepiei aqui, porque que acontece? Quando Deus ele cria tudo, o que ele faz? Ele fala, façamos o homem a vossa imagem e semelhança, haja luz, que se forme os mares, os céus, é um comando de voz. Então, as palavras, elas têm poder. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. O que a gente fala, né? Você tem amaldiçoado mais ou reclamado mais, né? Às vezes tá aí, um dos bloqueios é só reclamar, porque você ouviu seus pais só reclamando, e hoje você, cara, tá lindo, maravilhoso, céu azul, praia, água de coco. Mas essa água de coco aqui não tá legal. Tá sempre buscando algo pra reclamar, né? Então, sim, cara, falando de paternidade, é impressionante, e você também com o Zac, né? Sim. Como eles copiam a gente. O Nico, às vezes até eu tô tossindo, ele vai lá e tosse também pra fazer o que eu tô fazendo. E ele se alegra em fazer o que eu tô fazendo, de falar como eu falo, de agir como eu ajo. E isso é incrível, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. E aí que está um problema que eu acredito que nós, como pais, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode, de forma alguma, transferir as nossas frustrações, as nossas responsabilidades, inclusive os nossos projetos não realizados, em cima dos nossos filhos. Porque aí você vai matar o teu filho se você quiser que ele seja o que você não foi, né? Ou o que você gostaria de ser. Eu acho que... e aí você pode até comentar nisso, mas eu acho que, Edu, a questão é... Eu preciso preparar ele e identificar qual é o propósito dele, o que ele quer. A né? vocação. Isso, essa é a palavra, a vocação dele. E aí... quando eu descobri, ele tem uma vocação que nem o Nico, né? Ele é doido por bandeira. Então eu vou, cara, explorar ele tem isso. Bandeira em casa em todo quanto é lugar. A Leila tá maluca. Top, velho. Tem cartaz com bandeira, tem vídeo de bandeira. Aniversário quase não foi de bandeira porque a mãe segurou um pouquinho. Porque por mim é o que ele tá gostando, é o que ele tá curtindo. Eu não, de forma alguma, não forço. Mas, por exemplo, eu gosto de Fórmula 1, você sabe. Pra caramba. E, cara, domingo lá em casa não é futebol, é Fórmula 1. Entendeu? De lei, né? E ele... automaticamente ele tá gostando. Então hoje ele lá, Red Bull, Ferrari, McLaren. Então ele tá identificando, ele tá gostando. Vamos investir nisso. Então eu acho que é mais isso. Não é você tentar forçar algo. Eu acho que automaticamente a gente tenta isso. Daqui a pouco ele vai crescer.
e tiver começar a ter conversas mais profundas, você lá com o Zac também, eu não posso querer, né, que ele seja um consultor SAP ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu tenho que só deixar a identidade dele aflorar para que ele seja realmente o que ele nasceu para ser. Cara, eu lembrei de um provérbio, uma história judaica, que diz que quando a criança está em formação no ventre da mãe, Deus dá a ordem a um anjo, e esse anjo vai até a barriga da mãe e sopra no ouvido da criança o que ela foi criada para ser. E aquilo fica materializado dentro do ser dela, dentro do inconsciente, dentro do corpo dela. E todos esses entulhos que vão sendo colocados ao longo da vida é tudo para tentar sufocar essa mensagem que já está dentro dela. Ela já sabe que ela foi criada para aquilo. E é legal você falar disso porque a gente conversa aqui com todos os tipos de pessoas. Pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que acreditam em OVNIs, pessoas que acreditam no diabo, pessoas que acreditam em um monte de coisa. E eu adoro conversar com elas para tentar entender como elas pensam. E você falando isso e falando desse link com a religião, você teve muita experiência religiosa? Você é um cara religioso? Como é que é? Boa. Cara, eu cresci dentro da igreja, né? Inclusive me chamavam de pastorzinho quando quando eu tava na escola. Por isso checkmate pastor. Não, nada tá vendo? Não. Mas foi boa. Valeu. Sim, só que eu vivi muita religiosidade, né? Ao mesmo tempo que eu passei por um processo dentro da igreja onde eu fui líder de ministério de louvor, líder de jovens. Você canta? Canto. Dá uma palhinha aqui, a gente vai pôr um piano de fundo. Não canto mais, né, cara? Não, a última cantada foi a Leila, entendeu? A batera agora. Caramba, Leila. Um beijo pra Leila e pro Nick, que estão aqui assistindo. Provavelmente vão assistir, mas enfim. Hoje tem. Hoje tem. Então, Edu, o que acontece, cara? Eu passei, sim, por esse processo dentro da igreja, vivi, né, os bastidores. Então eu fui líder, eu organizei muita coisa, eu estive à frente de muita coisa. E, de certa forma, isso também me fez questionar o sistema religioso. Porque aí também há bloqueios. Por exemplo, uma vez, eu ministrava, cantava, né? Nos sábados, a gente era líder de jovens, a gente era líder de célula. Aí eu percebi que a minha vida só virou isso. Eu só estava lá servindo e as outras áreas da minha vida estavam definhando, inclusive o meu casamento. Uau! Porque eu estava só cuidando de outras pessoas e não estava cuidando de mim. Eu só estava dizendo sim para o sistema religioso, né? E não estava cuidando das outras áreas da minha vida, inclusive carreira profissional, projeto de morar no exterior e tudo mais. Uau! E, inclusive, alguns bloqueios, né? Eu lembro uma vez que eu ministrei, né, uma palavra, e foi muito legal. E um líder chegou e falou assim pra mim, você precisa ser mais fervoroso, porque não sei se Deus tá te usando e tal. Tá brincando. Então, não sei se Deus tá te usando, ele falou, meu Deus. Por quê? Porque você tinha que estar formatado a falar da forma que eles falam, a agir da maneira que eles agem, porque senão, se não for dentro da cartilha ali religiosa de regras, você não se encaixa. Então eu comecei a ver que realmente eu não me encaixava. E foi quando a gente teve uma mudança, né? A gente saiu de Curitiba e fomos para São Paulo. E aí eu desliguei ali do sistema. Eu falo sistema religioso porque, cara, uma coisa assim, esse assunto dá bastante o que falar, mas vai embora, irmão, sem querer, né, ser o rebelde aqui. Mas, cara, eu vejo que hoje existem muitos problemas dentro do sistema religioso como um todo. E eu acredito que... Quais, por exemplo? Mano, aí você falou da teologia da prosperidade, por exemplo. Muitas igrejas acreditam que para você ir para o céu, para você ter a vida eterna, você precisa pagar isso. Ou para você ser abençoado aqui, né, na terra, você precisa realmente dar metade do seu salário. Existe também o problema, e eu passei por esse problema, de as pessoas querem uma dependência em um líder, uma pessoa humana. Meu Deus. Então, por exemplo, né, eu não quero falar mal do sistema celular, da visão celular, nada disso. Eu acho que é uma estratégia, mas que se corrompeu em muitos aspectos.
o principal que eu vejo, Edu, e aí você pode comentar sobre isso, a gente tem que ser dependente de Jesus, cara. Ele é o único padrão a ser seguido. Qualquer outra pessoa, ela é falha, ela erra tanto quanto eu mesmo. Então, assim, não dá pra você condicionar a sua vida em uma pessoa. E aí, o sistema que eu comecei a estar inserido, inclusive, há algum tempo atrás, e eu saí, graças a Deus, disso, eu via pessoas que a pessoa ia tomar uma decisão profissional, por exemplo, né? Fez uma entrevista e aí recebeu uma proposta melhor para ir para uma outra cidade. Ela tinha que consultar com o líder, entre aspas, dela, para ver se era de Deus aquilo ou não. Mano. E o líder falava, não, cara, você tem que ficar, você não pode ir, porque teu chamado é aqui na igreja e tudo mais. Cara, desde coisas assim até coisas do tipo, eu vou trocar de carro, mas eu preciso falar com o meu líder. Eu falei, gente, aí não dá, entendeu? Daí a pessoa, ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não questiona, ela vive em função de uma pessoa que é tão falha quanto ela. Então, eu comecei a questionar tudo isso, né? Então, hoje, o que eu entendo, Edu? Já deixando a brecha pra você aí. Não, vai embora, irmão, você é o convidado. Para cumprir o meu chamado, para cumprir o meu propósito, e eu tô nesse processo de amadurecimento e identificação desse propósito, eu acredito que, cara, é legal você estar dentro de um sistema, sim, mas você tem que ter muito cuidado. Mas eu não preciso estar dentro de um sistema para cumprir o meu chamado. Hoje tem um grupo aqui, 91 pessoas. Quarta-feira a gente vai estar reunido via Zoom. E esse grupo é o que? Grupo da igreja? Não, são os meus mentorados. Mentorados? Você tem 91 mentorados? Sim. Meu Deus do céu. E muitas dessas pessoas chegam pra mim e falam, Jonathan, tô com um problema assim, assim, assado. Não tem nada a ver com a área profissional. E aí, o que eu faço? E eles são evangélicos, esses 91? Não, nem pergunto, nem sei. Alguns são, outros não. Outros são espíritas, outros são católicos e tudo mais. Mas eu deixo sempre claro no que eu sou baseado. Quais são os meus alicerces. E eu compartilho isso. E isso tem transformado, né, muitas vidas. Inclusive, até tem um áudio que eu recebi hoje aqui, se você me permitir. Fica à vontade, mano. Deixa eu soltar aqui. Porque é isso que tem me movido, entendeu? 4 horas depois. Fala, mestre, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certinho aí? Todo mundo com saúde? Tudo bem? Bom, cara, primeiro te agradecer apropriadamente, né? Se não fosse ali a tua orientação, teu curso, realmente as coisas não teriam aberto aqui pra mim, né? E, cara, como eu te falei, né? Eu tive boas oportunidades, eu não tenho cidadania europeia nenhuma, né? Eu recebi proposta para a Alemanha, para a Holanda. Meu foco sempre foi, né, o Reino Unido, na verdade a Inglaterra, né? Tava mais difícil, agora tá melhorando com o Brexit. E, cara, eu fui contatado por 2 FANGs, né? Pela Amazon, pelo Google, ativamente, né? Eu acabei indo para a Amazon, né? Eu assinei meu contrato semanal. Resumindo, é um mentorado que estava no Brasil, passou por um processo, recebeu ali uma semente, plantou essa semente e ele foi contratado por uma multinacional aqui do Reino Unido. Então, quando você vê esse tipo de coisa, e não é só profissional, tem gente que tava com problema de relacionamento com os pais. Cara, uma conversa comigo e tal. Não tô querendo falar que eu sou aqui nenhum tipo de... Não, eu tô entendendo. Mas é aquela coisa de transbordar, entendeu? Sim, de você sim. falar, cara, peraí, faz isso, ó, tá escrito assim. Por que você não faz assim? Por que você não fala com Deus? Por que você não muda isso? E isso gerar transformação. Então, eu acredito muito mais nisso, na igreja 4.0, vamos falar dessa forma. Eita. Do que realmente eu estar debaixo de um sistema ali, sendo obrigado, forçado a seguir aquela cartilha que muitas vezes eu não me encaixo mais. O que é uma igreja 4.0? Uau! Igreja 4.0, cara, o mundo hoje ele mudou. Pandemia de novo, a pandemia veio para ensinar isso. O que aconteceu na pandemia? Todo mundo foi forçado a fazer live, né? As igrejas aí, muitas, né, que às vezes não sabiam nem como funcionavam isso, porque não usavam esses recursos, né? Assim como empresas tiveram que fazer. Sim. Né? Tiveram que se expor, tiveram que ir pro digital. Então, primeiro eu acho que a gente precisa entender o que é a igreja, né? Eu não vejo a igreja
como o prédio ali de 4 paredes. Inclusive, você vê hoje, né, a própria Universal e outras denominações neopentecostais que elas querem construir aqueles templos, né, aquela coisa faraônica e tudo mais, milhões ali, teologia da prosperidade. Eu acredito que o que Jesus ele ordena é multipliquem, né? Ele falou, cara, vão por todos os cantos da terra e se multipliquem. Levem essa mensagem. Ele não fala, cara, construa um castelo de um templo maravilhoso que ali eu vou habitar. Até porque ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso está na Bíblia também. Ele habita dentro da gente, né? E, inclusive, isso volta para a segunda ali, pro segundo ponto. A gente falou de autoimagem. Certo. Agora vamos falar de autoconhecimento. Porque isso se encaixa exatamente no que a gente está falando. Quando Jesus ele fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então ele habita. Quando você olha para Jesus, ele está falando, cara, eu habito dentro de você. Eu habito dentro de você. E quando a gente olha para a camada do autoconhecimento, que ela vem depois da autoimagem, pô, tem minha autoimagem definida. Eu sei quem eu sou em Deus. Mas agora a gente precisa se autoconhecer. E autoconhecimento é muito questão de prática, é muito questão de você ir para cima, de experimentar coisas novas, de se arriscar, de ir para cima e entender o seu chamado e o seu propósito. E aí a gente pode pegar, por exemplo, aqui a história de Abraão, né? O pai da fé aí, né, que a gente fala, que antes de ser o pai da fé era um vendedor de escravos, né? Um cara totalmente boçal, desculpa, Abraão, mas antes daquele momento, um cara que vivia em função da família, que tinha vários bloqueios. E Deus, o que Deus fala para ele? Abraão, sai daí, cara, vai para outro lugar, sai do meio da tua família aí, sai dessa terra, né? E vai para outra terra. Então, até o Paulo Marçal fala isso também. Ele fala que quando Deus fala isso para Abraão, se você pegar ali no hebraico, a ordem que Deus dá para Abraão, que é o traduzido para nós aqui, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, é Lech Lecha, do hebraico, né? Que é alguma coisa no sentido de vai para dentro de você mesmo. Uau. Vai para dentro de você mesmo. Vai buscar o seu autoconhecimento. E é no caminho, porque Deus não fala para Abraão, vai para Canaã. Cara, só sai, vai, cai para dentro, vai pro processo, vai viver as experiências. E eu acredito que quando a gente busca essas mudanças, sair da nossa zona de conforto, se arriscar, dar aquele passo que você, cara, não sei como vai ser, aquele frio na barriga, é nessa hora que você cresce e você conhece um pouquinho mais de você. Pode ver, cara, por cada dificuldade que você passou, momento de estresse e tudo mais, você se conheceu um pouquinho mais, você cresceu um pouquinho mais, você evoluiu um pouquinho mais. E Jesus, ele fala isso, né? Ele fala, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vocês farão obras maiores das obras que eu fiz. Então, pegando esse princípio e voltando para a igreja. O que eu quero dizer com relação à igreja, cara? Eu entendo que igreja é a família. Qual família? A minha família. Leila, Jonathan e Nico. A Trindade está ali. É o meu chamado, é a minha família. Então, a primeira coisa que eu vou cuidar é a minha família. O resto é consequência, porque quando eu transbordo na minha família, dentro da minha casa, aí todo mundo que está em volta ali vai ser afetado, vai ser, né, vai receber essa energia, essa frequência que a gente está ali vivendo. Top, velho. Isso é muito louco, porque, na verdade, eu lembrei de C.S. Lewis quando você fala da questão do estresse e do sofrimento, e ele vai dizer que o sofrimento ele é um megafone de Deus, ele é uma forma também uma forma andragógica, né? Não vou nem dizer pedagógica, eu quero ensinar o adulto. E quando você traz o questionamento, porque quando a gente pensa em igreja e instituição, a gente está pensando numa reunião de famílias, né? Assim, são famílias que estão reunidas ali. E parece-me que a sua crítica também ela provoca algo que é como se o excesso de religiosidade ele vai estabelecendo e implantando na mente das pessoas uma espécie de chip, que é um tipo de doutrinação social, então é um código de como viver a vida. Essa vida, às vezes, no extremo, você acaba vivendo só em torno da instituição e você acaba esquecendo elementos principais. E eu lembrei de um ponto que eu tenho um amigo meu, amigo mesmo, gente boa, que ele falou pra mim, até nesses abusos, nessas coisas mais estranhas, que ele chama o líder dele de célula de pai.
E ali havia o nosso questionamento de debate, né? De pensar. E eu entendi todo o argumento dele, mas me faz levar a esse ponto, né? Que é você não cria as pessoas para serem livres. Não é bem que foi para a liberdade que Cristo vos chamou, né? Parece que foi para a doutrinação institucional que... Exato. A gente precisa modelar, que nem você é um cara que eu já olhei pra você e falei, cara, o Edu, olha como ele faz isso, olha como ele age dessa forma e tal, eu preciso, não é copiar, modelar é diferente de copiar, tá? Copiar é você querer falar igual, querer colocar um dread igual o seu e tal, impossível, não tem como. Agora, quando você modela, você pega as qualidades dessa pessoa e você replica da sua forma, da sua maneira. Então, é aquela coisa, Edu, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Você vai ficar babando o ovo do teu líder para a vida toda? Não dá, cara. Modela ele, né? Extrai o que você tem para extrair dele, coloca uma data, né? Definida. Não tô falando que você não tem que honrar o seu líder, nada disso, pelo amor de Deus, gente. Mas você precisa avançar, porque ele é tão falho quanto você, ele também tá buscando outras pessoas, se conectando com outras pessoas. E eu acredito que é isso. A vida, ela tá em movimento. Assim como se você olhar para todos os grandes homens de Deus, eles estavam em movimento. Vamos voltar lá para Abraão de novo. Cara, é movimento. Você precisa se conectar com outras pessoas, modelar outras pessoas, e é aí que você vai crescer. E falando da questão da família, Edu, o nosso maior chamado é a família. Isso é muito interessante. Porque aquela coisa, quando você está dentro de um sistema, é claro que vai ter falha, é claro que vai ser algo que muitas vezes cara, eu não tô falando que isso é ruim ou mal, mas você precisa olhar para você e não deixar que uma outra pessoa defina quem você vai ser lá no futuro. Eu acho que é aí que tá um ponto, entendeu? Eu tenho várias coisas, né? O bom de conversa assim é que parece que ela nos dá a oportunidade de ir para várias vielas, várias avenidas. É muito bom, cara. Eu lembrei do Ícaro de Carvalho, que é um cara que eu gosto demais na internet. É um dos caras que eu mais gosto, junto com o Bruno Perrini. E o Ícaro, ele fala uma coisa que virou um slogan dele, né? Minha pátria é minha família. Então, ele vai batendo. Ele fala que ele não vai pra guerra pelo Brasil. Ele não acredita nada disso. Ele diz que a pátria dele é a família dele e é por quem ele luta e morre. E aí você lembra do próprio Paulo falando lá, acho que é em Efésios, né? Que ele fala pro esposo amar a sua esposa. Nossa. Como Cristo amou a igreja. Tipo, como alguém que morreu pelo outro. E aí você pegando esse gancho, né, dessa questão esse resgate, e eu vejo que a internet hoje, com esses, não no sentido irônico eu vou usar a palavra, mas com esses gurus, são gurus, sim. São pessoas que alcançaram uma autoridade, um nível de influência, faturando milhões. Eu não sei se o Pablo chegou a bater a meta dele, que era bater 100 milhões nesse último lançamento. Já tinha batido 58 milhões, segundo o John ali. E são gurus que batem na tecla do resgate familiar. Você percebe, primeiro, você acha que esses gurus, eles estão trazendo a iluminação do evangelho na prática? A minha pergunta ela é capciosa. Porque é esse evangelho integral para todas as áreas. Network, relacionamento, crescimento, profissão, esteja no culto, sim, adore seu Deus, mas cuide, família. Ou tudo isso também é todo um jogo de marketing, percebendo todos os trends de pesquisa, de resgate familiar. Então eu olho para aquilo e falo, bom, vou bater nessa tecla porque isso vai me dar views e espaço. Eu acho o seguinte, o sistema religioso ele se limita. Quer ver uma parada? Qual o pastor que prega sobre pornografia na igreja? Fora o Anderson, acho que nenhum, né, mano? Mas o Anderson é um guru, né? Sim. Ele não tá lá dentro do, né? Apesar tá de ser um guru meia-boca, né? Deixa quieto, vamos lá. O Anderson é um guru meia-boca? Cara, eu acho que ele força a amizade, né? Sério mesmo? Por quê? O Anderson Silva, né? Não o lutador do UFC, esse eu gosto. O pastor Anderson Silva, Brasília, vive por ti. Só um parênteses com relação ao Anderson Silva. Eu acho que ele se encaixa exatamente no perfil que você está falando aqui. Ele é um cara que quer mídia, ele quer aparecer e ele acaba, às vezes com razão, porque tem sim podre dentro, a gente está falando disso.
Mas eu acho que a forma como ele expõe, como ele joga esse jogo, porque ele é desse meio, eu acho que não é legal. Entendeu? Ele joga por views, então. Ele joga por views, que nem a última dele aí falando do... Luiz Hermínio? Apesar de Luiz Hermínio, né? Lá do Sul, apóstolo Luiz Hermínio. Enfim, cara, nada contra ele e tal, né? A gente conhece várias pessoas de lá e tal. Mas eu acho que a forma como ele joga esse jogo é sim buscando views, tá? Tanto que ele tá com vários processos e tudo mais. Porque, cara, quando você fala algo, você precisa provar. Certo. E aí? Quando você não tem prova, você toma processo. E é o que tá acontecendo com ele. Eu acho que é isso. Mas eu acho que o sistema, ele é muito falho no sentido de não preparar. Igual a escola, a gente falou da escola aqui. Cara, dentro da igreja é a mesma coisa. Fala pra mim, cara. Como que a igreja trata hoje bloqueios emocionais? Uma parada, pornografia. Se fala de pornografia na igreja? Não se fala. E esses caras falam, mano. Esses caras tratam bloqueios emocionais. Esses caras vão nessas áreas onde a igreja deveria fazer esse papel e não está fazendo. Mas você acha que... Por isso que eu falo igreja 4.0. Não, top. Eu gostei muito do termo. Tá patenteado? Não, a gente pode patentear aqui. Entra aí, gente, em marcas e patentes, por favor, e registra. Agora, o ponto que me chama a atenção é que, tipo assim, quando você fala, pô, bloqueios emocionais, agora eu vou advogar o diabo. Você, um teólogo mais conservador. O cara vai dizer, ok, então, tecnicamente, o que você tá me dizendo... Só um parênteses. Minha fala não é porque eu sou contra o que você pensa. Sei. Eu só estou advogando, vai lá, é só vai lá. o contraponto. Então quer dizer, o que você está me dizendo é que a igreja hoje ela não está debatendo questões da alma humana, certo? É o que você está me dizendo, é isso? Exato. Porque tudo isso está ligado ao aspecto da alma, o bloqueio emocional, tudo mais. E aí, o conservador vai dizer, peraí, o papel da igreja não é debater a alma humana. O papel da igreja é debater o pecado humano. Ele vai levar para esse outro polo. Uhum. O que você me diz, e o que eu interpreto do que você me diz, é que por que não tratar as duas coisas? Porque o pecado é a base da nossa mensagem, né? Pecado não. A cruz, o Cristo ressurreto é a base da mensagem. Mas todo esse debate da alma humana faz parte da vida, assim como os judeus debatem isso há séculos. Mais ou menos isso? Exatamente isso. Exatamente isso. E assim, é aquela coisa, né? Deixa o fogo descer, deixa o vento tocar, aquela coisa, imagem, aquele fogo e tal. Tá, e o que você tá fazendo com esse fogo? Por que você tá na mesma vida medíocre? Por que você não prospera? Por que você não fez R$1 milhão ainda? Porque esse Deus do fogo, ele também é o Deus do ouro e da prata. E aí a gente vai lá ler Provérbios de Salomão. Provérbios, não Eclesiastes, porque ele termina mal, né? Mas vai ler Provérbios, a gente tá falando aí de riqueza e por que cara, por que a gente não tá vivendo isso? Vamos rasgar a Bíblia então, Edu, né? Eu me coloco nisso. Você acha que todo homem que crê e aplica a totalidade das escrituras, ele é um homem financeiramente próspero? Sim, porque isso vai ser uma consequência. Isso é uma consequência, mano. E outra, né? Aí você pega assim, Salomão, a gente sempre fala de Salomão, né? Você concorda que Jesus foi muito, infinitamente mais sábio que Salomão? Incomparável. Incomparável. Jesus, cara. Jesus, Filho de Deus. A sabedoria personificada. Ele. E por que Jesus não fez milhões? Por que Jesus não ficou rico? Por que Jesus, né, não ensinou sobre isso, inclusive? Ele não fala, né? Sim. Ele fala. Aí que tá, ele fala. Mas ele não fez fortuna aqui na Terra. Não vendeu um curso tal, com 12 métodos para alcançar o mundo. E ele não fez isso só por um motivo. Ele poderia, porque ele tinha toda a sabedoria. Um motivo, ele não tinha esposa e filhos, velho. Você tem esposa e filhos? Mano, você tem que fazer. Porque tá lá na Bíblia, mano. É isso, cara. Família, de novo, vamos voltar aqui, família. Então, eu tenho isso convicto no meu coração, entendeu? E, óbvio, pode ser que daqui 10, 5 anos eu não tenha feito $1 milhão aí de dólares. Mas eu estou no processo e eu tenho convicção nisso. Por quê? Porque é algo que tá claro no meu coração e é algo que eu estou verbalizando. Tô falando aqui agora ao vivo. Quantas pessoas vão assistir isso? Estou verbalizando. Quando você verbaliza isso, não... Cara, é assim. O que Jesus fala? Vamos pegar o jovem rico lá. Jesus fala assim, cara, beleza, você é tudo bonitinho, jovem rico, né? Chegou lá diante de Jesus e tal. E ele fala... Tá, você quer me seguir? Então larga tudo, vende tudo que você tem e me segue.
Muita gente pega essa questão do jovem rico, né, teologicamente falando, e aí você pode contrapor, não sei se você vai concordar com isso ou não, mas o que eu vejo eu lembro do meu avô, do meu bisavô, do meu próprio pai, cara, entra num contexto de que, não, maior é aquele que serve, quanto mais miserável, melhor, mais Deus vai me honrar, porque o nosso tesouro está no céu. Balela, mentira. Cara, Deus, Jesus ali no caso, ele testou o jovem rico, mas não quer dizer que o dinheiro é ruim. Porque ele falou, entrega tudo que você tem, e ele mostrou pro jovem rico, que não tem nome, né? É jovem rico. Ele não tem o nome. Sim. Ele mostrou pra aquele menino que, na verdade, o Deus dele não era Deus, era Mamon. E aí que tá. A questão é assim, não é você ser rico ou não. A questão é, você é dominado ou não pelo dinheiro. Aí que tá o ponto. Então é mais ou menos por aí, cara. Não, eu lembrei de um clássico que você leu também, que é O Segredo da Mente Milionária. E ele vai bater nessa tecla, né? Que toda essa construção mental que a gente vai tendo com relação ao dinheiro. Então, inconscientemente, você tem a ideia de que o dinheiro é mau, que o dinheiro é ruim. E você não só constrói socialmente através dos seus pais essa ideia, dos seus avós, mas também parece-me que, voltando, né, ao debate da igreja, a própria mensagem da igreja, ou ela está num polo extremista, que é teologia da prosperidade, ou ela está num outro polo extremista, teologia da libertação. Então é como se não há uma linha do meio, não há uma linha do trabalho, não há uma linha aquilo que o homem imaginar em sua mente, assim ele o é, não há uma linha do autoconhecimento, do desenvolvimento. Pelo que eu interpreto aí de tudo que você trouxe nesse aspecto, é que uma igreja para o tempo atual, e aí parafraseando Atos, que Davi serviu a Deus em sua geração, o Jonatas servindo a Deus para essa geração, o Jonatas sendo luz e sal para essa geração, ele interpreta que ajudar a sua geração seria a forma mais prática do como. Eu não consegui traduzir isso numa frase única. Consegue entender? Sim, com certeza. E aí, vou voltar à questão do servidão, né? Jesus fala, maior é aquele que serve. Sim. Cara, não é servir varrer o chão da tua igreja pela vida toda, mas é um contínuo... Mudei pro inglês aqui, desculpa. Um contínuo crescimento de servidão. Muito e aí, bom. Você começa assim varrendo a tua igreja, mas depois você vai crescer e você vai começar a servir 10 igrejas, países, nações, porque Deus deu as nações pra gente. E aí que entra a questão de você se posicionar, de você usar isso daqui como um meio de propagação do teu chamado. Porque quantas pessoas hoje só consomem isso, mas não produzem nada. Não monetizam a sua habilidade. Não monetizam a sua habilidade. E aí que tá. Você pode pensar assim, mas eu não tenho nada. Você é consultor SAP, já viajou mais de 20 países e tal. A questão é, todo mundo tem algo para compartilhar. Por que que você, né? Às vezes até você que se diz uma pessoa de Deus e tudo mais, por que você não tá se expondo ainda aqui e levando a sua mensagem? Eu acho que é aí que entra toda essa ideia aí de servidão, de igreja 4.0, de você realmente fazer a diferença e transbordar na vida das pessoas. Porque hoje a gente está aqui, mas quantas pessoas não estão assistindo a gente? Sim. Quando você tem consciência disso, hoje eu tenho 91 mentorados, né? Às vezes você tem um monitor grandão, você liga lá e você fala, caraca, tem uma galera aqui me ouvindo, né? Tem uma igreja, né? Dá até uma tremidinha ali, porque você fala, cara, é uma responsa, né? Você tem tanta gente assim te olhando. E esses mentorados todos vieram através do seu curso online? Sim, eles vieram através do conteúdo que eu gero, né? E, sim, perdão. São clientes, na verdade, né? Compraram ali a mentoria, o curso e tudo mais. Eles pagam para te ouvir? Sim. É uma comunidade, eles também falam, né? Mas... Sim. Mas eles querem pegar toda a sua expertise... Sim. Tudo aquilo que você conhece e... Uma coisa que eu percebi, Edu, nisso, né? E faz pouco tempo que eu entrei. Inclusive, sabe como que eu comecei com isso? Eu tava lembrando hoje. Eu lembro que um dia eu tava com vontade de abrir, né, o canal e tava com aquela coisa insegura. E eu falei, cara, eu acho que eu vou esperar comprar uma câmera legal, ter um microfone legal e tudo mais, e aí começar, né? Colocando aquela desculpinha esfarrapada pra começar o projeto. Procrastinando. E aí eu lembro que eu fui num
numa casa de uns amigos, tava rolando uma pastelada lá. Eu não sei se até você tava lá nesse dia, mas eu lembro que eu compartilhei isso brevemente com o Rafa. Que louco. Rafa que tem, Sim. né? O Rafael. Motofilmadores? Ah, isso. Pô, LMC aí, Rafa, meu. E aí o Rafa falou assim, cara, o que você tá esperando pra começar? Começa com o que você tem. Meu Deus. Modelagem. Eu falei, caraca, mano. Aí top, soltou mano. o diamante da boca, velho. Vou Nossa. pegar. Comecei no outro dia, fui lá, gravei o vídeo com o celular mesmo. Foi o primeiro vídeo do meu Que canal. top, cara. Então, às vezes você tá esperando começar algo que tá no teu coração e você não começa porque você fica colocando uma desculpa. Ah, quando eu tiver uma câmera X ou quando acontecer tal coisa, aí sim eu vou começar. Começa com o que você tem, vai. E aí você vai se aperfeiçoando. Acho que a gente até falou sobre isso. Não, top. Eu até lembrei que na verdade não é que eu lembrei, mas eu linkei com o que você falou, né? Que é o poder da palavra, né? Você vê o Rafa do lado, um amigo, ele injeta ânimo. Isso é tão poderoso. Eu conversei com um cara aqui esses dias e ele falou assim, Edu, não tem um post que passa no meu feed que eu não dou like. Eu dou like em tudo. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, eu dou like em tudo. Eu te ensino, é só você ficar fazendo assim, fazendo assim. Eu falei, caramba, aquilo... E ele explicou, ele falou, sabe por que eu faço isso? Porque o meu like, ele representa um estímulo, um incentivo ao cara. Ninguém posta alguma coisa sem querer ser visto, sem querer ser reconhecido. Eu falei, caramba, eu até tentei mudar. Aliás, tentei não, mudei e tô aplicando isso no meu dia a dia. Antes eu passava pelos feeds e não dava essa injeção de ânimo. Quantas pessoas às vezes compartilham, e aí é o lance que você fala da média das 5 pessoas, e eu gosto muito disso. E você sabe que eu me conecto muito à questão de temas, de conversas. Eu tenho um problema sério com gente que fica falando da vida alheia. Não dá conexão pra mim. Mas o quanto você estava do lado de uma pessoa certa para liberar a palavra certa para te levar para onde você levou hoje. Curso online, mentorados, crescimento, sentido de realização. Você se sente realizado hoje? Sim, eu me sinto realizado, mas eu sinto que ainda há um caminho longo a percorrer, né? Inclusive agora, com essa demanda alta que eu tenho de trabalho, eu tô me livrando de alguns projetos aqui para ter mais tempo, mais energia para focar no online. Por quê? Porque eu vou ganhar mais dinheiro com isso? Não. Inclusive, o meu curso é lá no Brasil, é em reais, não é nem pra, né? Porque eu tenho esse sentido de missão. Top. De, cara, porque maior, de novo, Jesus, né, cara? Vamos falar aqui. Jesus fala o quê? Maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Né? Quando você semeia, quando você ajuda de alguma forma, dá algo, né? Que nem esse áudio que vocês ouviram aqui desse menino, né? Me agradecendo. Cara, o universo te retribui 10.000 vezes mais. Isso é fato, a lei da semeadura, chame do que você quiser. Mas é isso. Então, é mais ou menos por aí. Esse sentido de missão é algo que... E, Edu, a gente tá no processo de aprendizagem, cara. Tem errado, tem falhado. E aí, o que você tem que fazer? Executa. Deu errado, executa de novo, melhora e vai aperfeiçoando esse processo. A vida é assim, né? As coisas não acontecem do dia pra noite. Aí que tá, é outro ponto, né? As pessoas às vezes chegam e falam, né, viajou e tal, não sei o que, tá na Inglaterra, comprou casa e tudo mais, aquela coisa e tal. Me ajuda aí, me coloca aí na empresa que você trabalha e tudo mais, né? Ó, o shortcut aqui, ó, me dá um atalho ali e tal. Não funciona assim, tem que passar pelo processo. Né? Eu comi bastante grama para chegar nessa posição que eu cheguei. Inclusive, toda essa questão do projeto online que eu tenho, foram madrugadas e madrugadas trabalhando, né? Um preço ali foi pago. Então, não adianta você querer colher os resultados de uma determinada pessoa sem passar pelo processo que essa pessoa passou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, foi mal. Só pra que eu sei que você nada a ver, né? Mas sem sabor de mel, essa? Não. Sim. Você falou de casa na Inglaterra. Uhum. Você comprou uma casa, numa casa não, né? Você comprou a senhora casa, porque eu tive o prazer de estar lá. A senhora casa, sim, pelo amor de Deus. Linda, por sinal, parabéns. Como que é isso, cara? Tipo assim, foi muito difícil comprar. Eu tenho um sonho de comprar uma casa aqui. Foi treta, foi difícil. Como é que foi esse processo? Cara, a gente tava meio de pandemia e eu tinha iniciado esse projeto no Catar. E aí, o que aconteceu? A gente começou a vender tudo no nosso apartamento, porque nós íamos mudar pro Catar. Galera, se eu falar alguma coisa errada em português, me desculpem, porque
Já tá nesse nível de... Eu falo muito, todo inglês, dia né? em inglês, e às Top. vezes eu tô pensando em sai um ia, sei lá. Não sei nem se Normal. tá certo ou errado, desculpa. Tranquilo. A gente tava nesse É processo. um erro gostoso ter esse, né? Um erro Não. que ele dá um... Não, é um erro... Não sei, eu tô Segue, passando segue. por isso ultimamente, Foi cara. mal. Enfim, mas vamos lá. A gente começou a vender tudo. Televisão, videogame, sofá, Leila maluca arrumando mala, empacotando as coisas. Aí veio o lockdown lá, fecharam as fronteiras. Eu falei, cara, e agora, né? E o Nico ali dormindo com a gente, já crescendo e tudo mais. Apertado, pagando aluguel. Eu falei, quer saber? Vamos fazer uma viagem. A gente fez uma viagem, a gente foi pra Portugal pra dar uma esparecida. Tava um momento de estresse e tudo mais. A gente pegou um Airbnb, até uns amigos foram com a gente nessa viagem. E teve um momento ali que todo mundo foi dormir. E o Airbnb que a gente pegou, ele tinha uma vista pra toda a cidade de Lisboa, assim. Aí eu peguei, abri um vinho, né? Peguei meu vinho, fui até a sacada. Tava uma noite, assim... não tava frio, tava gostoso, sabe? E eu falei, e aí? E aí, Deus? Qual é a parada? O que eu faço da minha vida? Edu, como poucas vezes na minha vida, eu escutei até o calor, o arzinho batendo assim, ó, no meu ouvido, falando. Deus falou pra mim, compra uma casa. Meu Deus. Foi isso. Eu falei, ok, vamos comprar uma casa. Eu cheguei e virei pra Leila no dia de manhã e falei, se você estiver assistindo, você vai lembrar disso. Falei, a gente vai comprar uma casa. Daí a Leila tá meio acostumada com essas doideiras minhas, né? Que comigo você vai mudar pro Catar. Antes do Catar rolou quase que a gente foi pros Estados Unidos. Porque surgiu um projeto lá, não fomos. Aí rolou a parada do Catar, vai, não vai, vende as coisas. A Leila já tava assim comigo, né? Sem paciência nenhuma. Aí eu cheguei e falei, vamos comprar uma casa. O quê? Tá maluco e tal? Vamos comprar uma casa. E aí, cara, foi nisso. Eu sentei, abri meu computador, comendo ali como é que é o nome aquele docinho de Portugal? Cuscuz. Não, aquele docinho de Portugal. Rabanada. Não. Eu não sei. Um café expresso e cara, esqueci o nome. Jesus. Pastel de Belém, isso. Muito obrigado, João. Comendo ali um pastel de Belém. Google, como comprar uma casa no Reino Unido. Foi isso, cara. Aí eu triturei isso, né? Fiquei ali algumas horas consumindo isso. Entendi quais eram as etapas. Quando eu entendi qual era o plano, entendi o que eu precisava fazer, quanto eu tinha que investir, como que era o financiamento, como funcionava toda essa questão. Se você quiser, eu falo aqui, explico pra galera. Curto por um corte. Isso vai pra um corte agora, assim. Aquele corte vai ser assim. Como comprar uma casa no Reino Unido? 2 pontos. Pá! Então, ó, como comprar uma casa no Reino Unido? Minha experiência, né? O processo é o seguinte. Se você tem a grana à vista, você vai lá e compra à vista. Não foi o meu caso. Sério, Jonathan? Não foi o meu caso. A gente optou por financiar, dar uma entrada, então você pode dar essa entrada e você aplica esse financiamento, esse processo de financiamento para uma instituição financeira, um banco. Só que para isso você precisa de um Finance Advisor, que é uma empresa, né, uma pessoa que vai te auxiliar. Vai entender quem é você, onde você trabalha, quanto você ganha. E aí uma coisa muito importante aqui no Reino Unido é o Credit Score. Você precisa ter esse score saudável, né? Pagando as suas contas em dia ali, você vai ter uma determinada pontuação. Essa pontuação vai dizer o quanto que você pode pegar ali de financiamento, emprestar do banco, né? Certo. Bom, a gente então fez essa aplicação com o Finance Advisor. Passei todas as minhas informações para ele. Essa entrada é de quantos por cento, mais ou menos? A entrada que a gente deu foi 5%. 5%. 95% é financiado pelo banco. Não, desculpa, foi 10% que a gente deu. 10%, mas aí tem mais uma ajuda do governo, né, que é o Help to Buy. Ok. E o resto ali é com o banco. Esse Finance Advisor, ele aplica para o banco, e aí o que acontece? Antes de você ir visitar as casas, né, os empreendimentos, você precisa ter uma pré-aprovação do banco. Esse documento chama AIP em inglês, né? Agreement in Principle. Esse Agreement in Principle, esse documento, nada mais é do que uma pré-aprovação. É dizendo assim, olha, eu, banco, tô aqui disposto a emprestar ou a financiar os X valores aqui
pro senhor Jonathan comprar uma casa. Você já vai visitar a casa com isso daí e já te dá uma moral, né? Não, você chega com isso daí, os caras crescem o olho. O senhor quer um café? E se for? Se eu for 100, Não, se você for 100, cara, não é dá moral. água de torneira, né? O que você quer e tal. Os caras não dão moral. Eu passei por isso porque eu fui primeiro 100, né, pra dar uma olhada ali. E aí depois eu voltei com esse documento. Aí foi outra conversa. Outro atendimento. Resumindo, aí o banco faz a pré-aprovação, você pega esse documento, aí você tem duas opções. Você pode optar pelo Help to Buy, que o governo aqui, ele é uma mãe, né? Ele te ajuda a comprar uma casa. É como se você chegasse lá, mamãe, quero comprar uma casinha, você me empresta um dinheirinho e eu te pago em 5 anos, sem juros. E a mamãe fala, claro, filho, esse é o Help to Buy, é o governo, né? Que é de quantos por cento esse Help to Buy? 20%. 20% do valor, do governo. Do valor da casa. Do valor da casa. E você tem 5 anos para pagar sem juros. Uau! É. Então aí já dá 30% e você financia 70%. Tá? Eu acho que isso mudou agora, eu não sei como que tá, mas na minha época foi isso. Mais ou menos foi isso. Isso. Cara, resumindo, a gente comprou uma casa a 1h30 aqui de Londres, numa região incrível, sensacional, Top. que é próximo a Cambridge. Ok. Interior, que é o que a gente queria. Tá. Um lugar com muita qualidade de vida, com muito verde, escola pro Nico, tudo. Sensacional. E a parcela do mortgage, do financiamento, ela é mais barata hoje do que o aluguel que eu pagava em um flat aqui em Londres. Meu Deus, quanto você pagava de aluguel? Pagava 1.400 aqui. Esse corte vai render, hein, meu? É. Caramba, você já dá consultoria disso também, né? De Cara, como comprar... O que acontece? É muito fácil se você vai atrás. O que eu percebo da galera, dos brasileiros? Os caras têm preguiça, mano, de ir atrás, de pesquisar. Tem gente que paga pra alguém... Pra um finance advisor fake brasileiro. Desculpa se você é um desses, mas, cara, isso é um serviço que o que eu fiz foi um inglês, uma empresa britânica. O banco paga ele, porque ele tá levando um cliente pro banco. Ele falou, olha, tem o Jonathan aqui querendo comprar uma casa, empresta o dinheiro pra ele, faz uma proposta legal, que o cara é legal, o cara trabalha, tá aqui há 4 anos e tudo mais. Então, quando ele fecha, ele tá levando um cliente pro banco. Então, tem brasileiros que ficam no meio campo aí entre o financial... Tem. Entre ele e você, e ele cobra. fala que ele é, mas ele não é. Não, ele cobra pelo serviço, mas ele ganha das duas partes. Ele ganha do cara que tá comprando a casa e ele também ganha do banco. Interessante, então, hein, né? Mano? Foram coisas que eu peguei. Mas assim, foi esse o processo. Por que eu comprei uma casa, sendo que eu tava indo embora pro Catar? Porque Deus falou pra comprar, primeiro. Mas você não tava tomando vinho só pra... Ajudou, né? A conexão ali e tal. Os religiosos vão falar, peraí, que Deus é esse que fala enquanto se toma vinho? Caramanai. Cara, mas foi assim e a questão da casa, ela é um asset, é um ativo, é um investimento. E o lugar que eu comprei, ele é um lugar em desenvolvimento, vai ter uma estação de trem, então tudo isso eu avaliei. Daqui 10, 20 anos, essa casa vai triplicar o valor. Meu Deus. E aí é só alegria, entendeu? Isso é um milionário. É isso. É milionário. Não ia falar bi, não, né? Porque... Não, é isso, cara. Então a gente conseguiu. E assim, esse processo todo durou um mês, Edu. Foi muito rápido. Um mês? Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Cara, sensacional. Por que aconteceu? Quando eu fui no empreendimento, você tem que fazer a reserva da casa. Você paga uma taxa, 500 pounds, e você reserva uma casa que está em construção. E ela vai ficar pronta ali em, sei lá, 6 meses a 1 ano. Tá. A gente olhou, poxa, 6 meses, 1 ano, vai demorar e tal, mas ok, né? Voltamos para casa e assim, a gente tinha olhado 2 modelos, 2 plantas. Uma maior, que a Leila gostou mais, claro que ela vai gostar da mais cara, né? E eu tinha gostado da mais barata, que também era 4 quartos. Com garagem. Sua casa tem 4 quartos. Sim. Eu tô falando como se eu não soubesse, mas só pra dar. Minha casa tem 4 quartos, E aí o que aconteceu? Essa planta maior não tinha mais disponível. Estavam todas vendidas. O que aconteceu? A gente voltou pra casa. A Leila um pouco assim, eu gostei da outra, da mais cara. Eu falei, não, vamos comprar mais barata e tal, melhor. Mas a maior tem área de serviço e tal. Cara, resumindo. Recebi um telefonema da Red Row, né? A construtora falou assim, Jonathan, então, isso nunca aconteceu, mas uma das casas que é aquela planta maior que vocês gostaram, ela ficou disponível. O casal que estava comprando, eles não conseguiram dar entrada. Aconteceu algum problema lá e a casa ficou livre. E o melhor, a casa já está disponível. Vocês podem mudar. Nossa. Eu falei, como? Não entendi. Sério? Deus. Ela, mas vem agora aqui pra você ver. A gente voltou, né, no outro dia. A
que aconteceu? A gente não teve a opção de escolher aquele pacote de, eu quero o piso de uma cor específica, eu quero luminárias na cozinha, eu quero que o carpete seja camurça, sei lá. A gente não teve essa opção, mas o negócio foi tão assustador que quando a gente entrou dentro da casa, era exatamente como a gente queria. Caramba, mano. Aí eu falei, cara, é aqui, é a nossa casa. Essa Meu é a nossa casa. Deus Então do foi assim, céu. tudo fluiu muito rápido, de uma forma assim inesperada. Claro que eu tava em paz com todo esse processo, foi uma loucura, né? Mas eu fiquei muito em paz porque eu tinha certeza que era algo que, né, Deus me falou pra comprar casa, foi isso. Cara, muito inspirador. Isso eu entendo como um investimento, assim como eu entendo que investir em ativos na bolsa, ações, fundos, consórcio, são outras formas de você criar riqueza, né? Então acho que mais ou menos por aí. Você é um cara também que investe na bolsa, né? Sim, invisto na bolsa. Invisto na bolsa já há 2 anos, né? E invisto no Brasil. Tá? Aqui tem alguma coisinha ou outra, mas invisto mais no Brasil. Agora entrei em bitcoins também, né? O que eu entendo, Edu, com relação a isso, né? Cara, se eu falasse pro meu pai, né? Quando eu falei pro meu pai, se eu falar até hoje pra ele, falar, pai, eu invisto na bolsa. Você tá maluco? Isso é loucura, é loteria e tal, você vai perder tudo. Onde já se viu, você não vê o dinheiro e tal, não sei o quê. Compra boi e tal. Ele ia falar assim. Por quê? Porque na geração passada, a informação, ela não chegou. Sem dúvida. Então, hoje a gente tem acesso a isso, né? O que acontece, cara? Educação financeira. Infelizmente, os meus pais não tiveram educação financeira. Automaticamente, eles replicaram esse modelo financeiro não estruturado para mim. E eu dei muita cabeçada, cara, nos meus 20 anos aí iniciais, né? Dos 20 aos 30, vou dizer. Dos 20 aos 25. Até o... Cara, peraí, eu tô fazendo tudo errado. Por que eu tô no cheque especial? Por que meu cartão de crédito tá estourado? Por que tá acontecendo? Eu preciso ganhar mais dinheiro. Como que eu vou ganhar mais dinheiro e tal? Então, tudo isso me fez refletir que, na verdade, eu fui programado com esse modelo financeiro a não saber gestionar. E aí a gente tem que voltar lá na questão da autoimagem e tudo aquilo que a gente já falou de identidade, porque isso também é reflexo da nossa criação. A forma como você encara o dinheiro, como você lida com o dinheiro, ela é reflexo, sim, de como você foi doutrinado, criado e tudo mais. E eu comecei a estudar, cara, né? Comecei a estudar e aí surgiu um movimento aí de uns anos pra cá de muitos influenciadores, né? Eu tenho que colocar o Thiago Negro como principal. Isso é louco. O pai da leva aí. Cara, ele realmente tá revolucionando a maneira como a gente, né, é educado financeiramente falando, investimentos, e lidar com o dinheiro por si só. Sim. A escola não ensina isso. Não. A escola não te prepara a lidar com finanças. Eu tive sociologia, mas eu não tive finanças, né? Na surreal. Escola. É surreal. Então, é importante você, sim, aprender a lidar com dinheiro. Inclusive, o Nico, com 2 anos, já estou ensinando ele. Ele tem as moedinhas e ele fala, treasure. Treasure, papai, treasure. Uau. Ele acha as moedinhas e a gente vai comprar um porquinho agora, né? Um cofre, e ele vai começar a guardar as moedinhas. Porque eu tenho que criar essa base para que ele não cometa e não passe pelos problemas que eu passei com relação ao dinheiro. Sim. Então, sim, cara, invisto, tá? No Brasil e, inclusive, eu aproveitei muito a questão do Covid, porque a bolsa caiu muito, né? A bolsa chegou a 60 mil pontos, né, no Brasil, no auge ali do Covid, em março do ano passado, e eu fiz muitos aportes. Então, isso se valorizou, porque ela já tá em 120 mil pontos. Então, eu tive ganhos exponenciais aí na Bolsa de Valores no meio da crise. Cara, aquilo que o Flávio fala muito, né? É na crise que as oportunidades vão ser ali exponenciais, se geram oportunidades. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Vendem lenços, exatamente. Cara, sensacional. Não sei se você tem ideia, mas a gente tá 1h30 batendo papo aqui. Bate-papo de alto nível. E nós estamos caminhando pro final. Mas antes do final, eu sempre dou essa liberdade pro convidado também falar com a audiência. De repente, liberar uma mensagem, deixar algum conselho, algum apontamento. Não sei, o cara tá lá no Brasil, lá no interior de Curitiba, te seguindo. O microfone é seu. A lente é sua. Eu acho que como mensagem final,
O que gostaria de falar, diante de tudo isso que a gente falou, né? Acho que foi uma conversa muito legal. Primeiro, agradecer você, cara, por esse tempo aqui. Incrível, sensacional. Para mim foi meia hora que passou. Agora que eu tô olhando aqui no relógio. Top. Eu acho que mais uma coisa que eu gostaria de pontuar, para fechar com chave de ouro tudo que a gente falou, primeiro, eu não sou o dono da verdade, mas eu sempre tenho procurado olhar para quem tem resultado, né? Então, uma coisa que a gente tem que enfatizar é a questão assim, quando você olha para alguém que tem resultado, você precisa entender e modelar esse resultado. Se você olha para as pessoas hoje ricas, você vai ver que elas têm uma determinada característica. E se você olhar para pessoas mal-sucedidas, você também vai entender que existe um padrão, um modelo. E um desses modelos, que inclusive é a primeira das cartilhas ali do livro... O Segredo da Mente Milionária? Isso, o Segredo da Mente Milionária, é a questão da autorresponsabilidade. Quando você olha para uma pessoa bem-sucedida, você vai ver que ela vai pra cima, ela que dá as cartas, ela que vai pro jogo, ela que determina. Ela não está condicionada a fatores externos. E quando você olha pra quem não tem sucesso, pra quem, né, é pobre, vou falar a palavra pobre, Sim. porque o que é o pobre, Edu? Pobre é a pessoa que é improdutiva. É isso. É a melhor maneira de definir a pessoa que é pobre. Não estou falando só de dinheiro, mas a partir do momento que você é improdutivo, você não gera valor, você não tem resultado e também, consequentemente, você não tem dinheiro. Então, quem é rico é produtivo. Tá? Então, o que você está produzindo? Olhar esse modelo e, cara, matar no peito, né? Olhar para sua vida hoje e falar o que eu tenho feito na minha vida, quais são as ações que têm me condicionado ao lugar ou à situação que eu me encontro hoje. Porque você não está onde você está hoje por culpa dos seus pais, ou por culpa do governo, ou por culpa de situações externas. Você está nessa situação porque você se colocou nessa situação. Então, é o conceito de autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida, pelos meus atos, pelas minhas ações e, consequentemente, pelos meus resultados. Então é isso, galera. Queria agradecer, Edu, pelo tempo aqui, cara. Incrível, sensacional. Por mim ficava mais uma hora aqui, mas minha voz também tô um pouquinho rouco. Minha voz tá acabando. Desculpa aí se falei alguma coisa errada, mas é isso, galera. Muito obrigado. Cara, Jonathan Redua, o cara é zica. Sigam ele nas redes sociais. @jonathan.redua, tá lá no Instagram. O YouTube também é Jonathan Redua. Isso. Jonathan Redua, você que tem interesse não só em SAP, o cara fala de muita coisa ali. Vale a pena seguir o perfil. E antes de finalizarmos, eu quero deixar aqui um recado, né? Porque a gente tem que agradecer, né? O John sabe que a gente é muito grato a essa parceria de sucesso. Tô profetizando, né? Uma parceria de sucesso. Agradecer ao nosso patrocinador oficial aqui na tela, Ômega Yamaha. Cara, os caras são zica. Muito obrigado, de verdade, pelo carinho. Acesse lá, omegayamaha.com. Siga no Instagram, Ômega Yamaha. Vale muito a pena. Reforço, se você quer comprar uma moto, se você quer fazer a manutenção das suas motos Yamaha, os caras são os melhores, os únicos credenciados para trabalhar aqui na Inglaterra. Vale muito a pena. Tamo junto. Esse aqui foi mais um Na Contramão Podcast. Eu não pedi um inscrito sequer nesse bate-papo. Então, se você está assistindo até o final, inscreva-se no canal, deixa um like aqui e deixa um comentário. Só uma mãozinha, só um joinha, não vai te doer nada. É só você apertar aí no seu teclado, mas vai ajudar muito no algoritmo. Tamo junto. Quarta que vem tem mais, às 20 horas, aqui no YouTube. É nóis. Valeu.